Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao pensamento que Deus colocou no nosso coração. Estamos falando agora sobre os dons e a carga pastoral. O tema nosso é os dons espirituais, teologia e prática. Como isso se desenvolve, como isso fortalece a comunidade local. Desde sexta-feira estamos juntos, terminando esse segundo momento de dons espirituais. O primeiro falamos de uma forma panorâmica, e agora já mais tratando de questões práticas da igreja e a importância dos dons para equipar a liderança. Então vamos lá. Temos que reconhecer que a carga emocional que vive os vocacionados está para lá de qualquer compreensão equilibrada. As funções responsáveis na edificação e gerenciamento da igreja do Novo Testamento foram fundidas em uma única pessoa nos dias atuais, o pastor. O pastor o líder muitas vezes, ele é o advogado, ele é o SAMU, aqui tem SAMU? Ele é SAMU também, ele trabalha com necrologia, não é isso? E eu já dei banho em falecidos, né, no meu ministério. Já carreguei defunto dentro do meu carro. Morreu na roça, não tinha ambulância para buscar. Eu tive que buscar no meu carro. Somos pedagogos sem ter feito pedagogia. Psicólogos, vocês conhecem muito bem, tem que ser psicólogo. É claro que isso vai estourar. Concorda comigo? Ninguém tem essa capacidade, essa é a verdade. Ainda que é exigido da liderança isso, mas ninguém tem capacidade de corresponder a todas essas áreas. Ele vai ser fraco em muitas delas. E é exatamente nesse momento que ele vai ser fraco em determinada área que vai evidenciar o ministério dele. Ele tem duas saídas: ou reconhecer que é fraco e convidar alguém para suprir aquela área, ou a igreja vai ampliar isso, maximizar isso, e ele vai acabar tendo conflitos com a comunidade. Então, isso é interessante saber, que a carga pastoral hoje é grande demais para nós carregarmos sozinhos. As funções responsáveis na edificação e gerenciamento da igreja do Novo Testamento foram fundidas em uma única pessoa nos nossos dias, o pastor. Somos por imposição, circunstâncias e tradição. Olha a direção que havia no Novo Testamento. Olha quem administrava a igreja no Novo Testamento. Primeiro, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. São 5 ministérios importantíssimos na edificação de uma igreja. E, segundo algumas cartas apócrifas, você não consegue enxergar o pastor neotestamentário pregando como é feito hoje. Quem pregava era o mestre, entendeu? O pastor não era para isso. O pastor trabalhava com gente. Ele trabalhava mais no socorro, no aconselhamento pastoral. Mas hoje, olha aí como nós falamos, esses ministérios estão fundidos em uma única pessoa. O pastor é apóstolo, profeta, evangelista, mestre e doutor. E exige-se dele isso. E a qualificação, muitas vezes, também ela é deficiente, porque o curso de seminário que ele fez é problemático, né? Sem criticar os cursos por aí, né? Mas é uma carga horária deficiente. Falta carga horária em determinadas matérias. Os professores não estão preparados para aquela matéria. Usa-se qualquer professor para isso ou para aquilo, para tapar a grade, né? Vamos falar da grade? A grade é importada, ela não é contextualizada. Geralmente ela é sueca ou americana. Isso é em todos os seminários do Brasil. Quase todos eles é grade importada. Quer dizer, é um conteúdo programático antigo que já não mais corresponde à expectativa do povo brasileiro. E aí você forma o rapaz nessa área e dá a ele muitas vezes o título de pastor. E ele não corresponde
Ele não corresponde à expectativa. Vai sofrer ele, vai sofrer o rebanho. Esse texto me leva às seguintes conclusões. Para eu usufruir dos dons espirituais, preciso admitir que eu não tenho os dons. Coloca a palavra, todos os dons espirituais. Eu preciso admitir isso. E eu gosto de admitir que eu só tenho um dom. Eu gosto mais de estar ligado à unidade do que ter 2 ou 3 dons. E isso aqui não é, nós não podemos ver isso como orgulho, como uma autoapresentação, não. É uma leitura pessoal e saber qual era o seu dom. Estar fora, depois nós vamos voltar a falar isso aqui, estar fora do dom é como calçar um sapato. Tem 2 situações. O sapato de número maior, o que acontece quando você anda? Ele escorrega, derruba, você não consegue correr. Então eu preciso saber que aquele espaço carismático que eu estou, se é meu, se eu me sinto bem, se eu me encaixo naquele número. Porque se eu pegar algo que está acima da minha capacidade, vai sofrer eu como vai sofrer a comunidade. Se eu tenho um sapato cujo número é menor, o que vai acontecer no pé? Vai machucar, vai dar calo, vai dar bolha. Então eu não tenho como ficar feliz num espaço que não é meu. Se o meu potencial é para mais, eu tenho que buscar esse mais, porque não é eu que está em evidência, é o corpo de Cristo que está deficiente, porque eu não estou no meu devido lugar. Então isso nós temos que pensar. E que eu preciso estar exatamente no lugar onde Deus quer que eu esteja. Há questões financeiras envolvidas, não é isso? As pessoas têm que criar suas famílias, a gente sabe muito bem disso, da importância de tudo isso, e isto leva um homem, um líder, a aceitar um cargo que está fora da sua alçada, da sua capacidade. Preciso aclamar bem-vindos todos os outros servos de Deus que o Espírito graciou com outros dons. Nesse ministério não deve haver ciúmes. O grande problema nosso é a mídia. Lá na mídia, vocês só conseguem ver no YouTube da vida e nos Faces da vida, só pregadores. Já perceberam isso aí? Gente, pregação é a última coisa que nós estamos precisando nesses últimos dias. Você quer uma coisa que nós não necessitamos mais de pregador. Se tem pregador que te faz sorrir, dá risada, conta piada, faz você chorar, grita. Você tem pregador de todas as formas. A única coisa que nós não precisamos é de pregador. E exatamente são os dons de pregar que estão evidentes na mídia. Por quê? Porque traz status, compreendeu? Então parece que quando nós precisamos de um outro dom, nós não conseguimos dizer, venha e complete a mim. A gente sempre está achando que vai haver uma concorrência entre o meu dom e o dom que está ali. Tem que haver, gente, humildade. Pelo amor de Deus, não haverá dons espirituais sem humildade. Quer dizer, vamos tirar a mídia. Se eu tenho na minha comunidade uma irmã de 60 anos, desculpa a expressão 60 anos, eu estou com 56, mas 4 anos também estarei lá, né? Então eu estou dentro da faixa. Eu estou com 56 anos. Então temos uma irmã de 60 anos que prega melhor do que eu, pastor. Quem é que deve pregar na igreja? Aquela irmã de 60 anos. Isso é óbvio. Mas a igreja não consegue enxergar dessa forma. Ela diz o seguinte: o pastor está sendo pago para isso. Esse é o nosso erro. Você obriga alguém a pregar que não sabe pregar, porque está pagando a ele. Se tem na comunidade um jovem que sabe pregar, quem que tem que pregar é aquele jovem. Sem mídia, sem status quo, sem apresentação pomposa. Não, o pastor tem a sua importância, tanto quanto aquele jovem pregador, ou aquela irmã anciã que prega. No corpo de Cristo não deve haver nenhum tipo de propaganda, aquele é melhor que esse. Não, porque o que está em jogo aqui é a edificação do corpo de Cristo. Mas nossas igrejas não têm essa estrutura.
Tanto é, até o princípio de escolha de um pastor já é problemático. Não é isso? Como é que as igrejas nossas, batistas independentes, escolhem um pastor? Ele vem em 3 dias e prega. E você quer saber a vida dele toda em 3 dias. Camarada vem aqui, prega bonito, ele prega o melhor sermão dele, que não é bobo, não é? Ele tem que convencer vocês que sabem pregar, e vocês convidam ele porque ele prega bonito. Só que ele não é pastor, ele não ora, ele não visita, ele não tem misericórdia, ele é ciumento, ele é carnal, ele é materialista, e nós temos que engolir a fera. Isso vale para todos os membros. Escolhe um jovem da igreja que lidera muito bem o jovem, ele é criativo, ele é dinâmico, ele é ativo, mas ele não ora, ele não se consagra, ele não jejua, ele não tem temor de Deus, ele não respeita os mais velhos. Esse é o nosso contexto. Então, na escolha da nossa liderança, a pergunta principal é: qual o seu dom? Onde você se encaixa na minha comunidade? Quando vamos escolher alguém para liderar na igreja, é preciso saber se temos uma lacuna aberta, um espaço aberto para ele. Tem um espaço? Tem. Quem vai preencher esse espaço? Essa é a nossa preocupação. Não é qualquer um que chega com um diploma que vai ocupar aquele espaço. Não está evidente aqui sobre a idade dele. Nós não precisamos se preocupar com a idade. Ele pode ser novo, pode ser um ancião, ele não precisa ser homem ou ser uma mulher. Não tem importância sobre sexo. É importante que ele tenha o dom e que a igreja esteja precisando daquele dom. Se ela não precisa daquele dom, ele pode pregar muito bem, ele pode cantar muito bem, mas vai embora, deixa embora. Se a igreja não precisa, para que ela vai pegar? C, preciso mudar o meu conceito que eu sozinho não faço a igreja progredir. Ninguém faz a igreja crescer sozinha, e o pastor sozinho não faz a igreja crescer. Essa responsabilidade que nós transferimos para o pastor é muito pesado para o ministério pastoral. Quem é responsável em fazer a igreja crescer? Pergunta para vocês. A igreja. A igreja. Quantos membros vocês têm aqui? Vamos dizer assim, arrolados. 220? Tá, 220 membros. Vamos dar 2 anos para cada membro ganhar uma alma. 2 anos. Em 2 anos nós temos quantas pessoas aqui na igreja? Vocês não podem ficar mais nesse templo. Você já não pode mais ficar nesse templo. Eu estou dando 2 anos para cada membro da igreja ganhar uma alma. Daqui a 2 anos vocês têm que procurar outro espaço, que isso aqui já não cabe mais. Ou partir para 2 cultos, 3 cultos. Vocês estão aqui há quantos anos? 50 anos, 56. Entendeu? Quantos pastores passaram por aqui? Quantos bons líderes passaram por aqui? Só que bons líderes não fazem a igreja crescer. Esse sentimento de que eu tenho que falar de Cristo, que eu preciso falar de Cristo, só tem quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quem o impulsiona, que o importuna para ele falar do amor de Jesus Cristo. O que ele falou? Não ouvi direito. Como que é? É verdade, verdade. Uhum. Também seria uma outra convenção, né? Não é isso? Um outro porte. Um outro porte. Veja que interessante, nós não temos, como falamos ontem, a intimidade com o Espírito Santo. Nós não temos a intimidade com o Espírito Santo. E nós não abrimos a boca para falar de Cristo Jesus. O erro está em nós, está em mim, o Wilson Guimarães. D. Preciso ter consciência que a igreja não precisa de título
mas de crentes desenvolvendo funções carismáticas. Falamos também em sexta-feira sobre isso, né? Quantos pastores há aqui em nosso meio? Mas não precisa de título, não precisa passar pela UMB, gente. Você já é pastor, não precisa de título, não precisa de primeiras cadeiras aqui. E nem ser reconhecido como tal, você já é. Desenvolva seu ministério pastoral. Vá aconselhar os jovens, os anciãos, os casais. Faça isso de forma natural. Eu não sei aonde nós erramos, em que momento da história nós erramos, que nós demos título para as pessoas que tinham o dom. Aí todo mundo queria o título, não queria o dom. Esse que é o problema. Todo mundo quer ser pastor por causa do título, e não por causa do dom. Muitas vezes não tem o dom. Preciso urgentemente rejeitar qualquer atividade que esteja fora do meu dom para não assassinar os outros e também suicidar-me. Esse é o grande problema. Quando eu estou fora do meu lugar, eu tanto mato como me suicido. Eu vou destruindo todo mundo que está do meu lado, como também eu acabo com o meu ministério. Vou contar essa experiência para vocês aqui, não precisa ler lá, vou falar ela aqui para vocês, tá? O primeiro seminário que eu fiz na minha vida foi de especialização missionária. E o seminário era muito pobre, mas muito pobre mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu deitado na minha cama, primeiro não era só cama, era triliche. Triliche, e nós tínhamos 3 triliches no quarto. São 9 homens juntos, gente, são da caca. Homem é o bicho mais porco que tem no mundo, né? Você imagina 9 homens juntos. E era muito pobre o seminário. As pessoas passavam na rua, a gente via a canela das pessoas andando na rua. Pra você ter uma ideia onde eu fui morar. E o seminário começou a construir a estrutura que hoje tem lá. Uma boa estrutura. Mas já havia anos que estava parada por falta de recurso financeiro. O mato já tinha tomado conta. Aí um dia, sim, ó, nós tínhamos tijolo que tinha doação de tijolos. Nós tínhamos pedras, nós tínhamos areia já em doações, mas nós não tínhamos naquele momento o principal, cimento, que sempre foi muito caro. Então, todos os alunos sabiam que a obra estava parada por falta de cimento. E nós ficávamos orando para Deus mandar cimento. O visitante ia, comprava um saco de cimento, dava para nós íamos lá, fazíamos um pedacinho que dava com cimento, e todo mundo começava a construir o seminário. Cada grupo, cada ano de aluno passava pela construção do seminário. Um dia, o diretor disse assim: olha, vem aqui um americano, e ele tem um dom espetacular. E ele vai pregar aqui na capela, e vamos ver o que Deus vai fazer através dele. Então, lá vem um homem. Eu me lembro como se fosse hoje, ó. Aquele homem zarrão, magrelo, dava uma curva em cima assim, parecia uma vara de pescar. Magrão, e ele pregou aquela mensagem maravilhosa, chama mensagem espada, longa e chata. Ele pregou mais de 1 hora aquela mensagem horrível. E seminarista é terrível, né? Que critica mesmo, né? Seminarista acaba mesmo com o pregador. É impressionante, né? Como eu sofri ali no Bonfim, né? Como eu sofri ali no Bonfim, né? Professor, aluno, foram 10 anos, não foi fácil. Mas é isso mesmo, tem que meter o pau mesmo, tem que criticar. Seminarista tem direito. Aí nós criticamos, né? Isso é mensagem que se prega, isso é mensagem temática, só tem 3 pontos. No final da mensagem, ele disse o seguinte: ó, amanhã, às 8 horas, nós começamos a construção novamente. Mas foi só gargalhada, né? Ninguém levou a sério o que ele falou, todo mundo sabia que não existia condições nenhuma. Naquela madrugada, a Polícia Rodoviária Federal chegou com a sirene ligada dentro do seminário, dizendo o seguinte: um trem descarrilou, cheio de cimento, e veio uma chuva grande aí. Se vocês querem cimento, corre para pegar. Gente, o diretor ligou a sirene, acordou todo mundo, e aí homem, mulher, seminarista, montamos em cima do caminhãozinho do seminário e carregamos cimento a madrugada toda. Quando foi 8 horas da manhã, sai o magrelão do quarto dele, tranquilo: vamos começar a obra?
que vocês acharam desse dom? O dom de profecia não construiu o seminário. O dom da pregação não construiu o seminário. Quem construiu o seminário foi o dom da fé. Perceberam onde eu quero chegar? O universo de oportunidade que se abre diante de nós quando nós temos os dons espirituais. Faz toda a diferença numa comunidade quando alguém está sendo usado por Deus. O pastor deve chamar para si a responsabilidade de dar respostas, apontar caminhos e resolver questões em detrimento à apatia espiritual de seus membros. Mas isso não lhe dá o direito de ultrapassar a fronteira entre a carnalidade e a espiritualidade. Ou seja, nem por força, nem por violência. Eu não posso machucar o rebanho. Eu não posso atacar o rebanho. Porque na obra de Deus não há espaço para a guerra nesse sentido. Além das doenças psicossomáticas, cefaleia, gastrite, insônia, impotência sexual e questões cardiopatas, há as enfermidades psíquicas, desmotivação, baixa estima, e há as doenças espirituais, vergonha, medo e culpa. Será que o pastor moderno conseguirá levar o ministério de Deus até o fim? O que vocês acham? Estão doentes os pastores, tanto os pastores que estão dando errado, como os que estão dando certo. Você vê um pastor de igreja grande, esse cara é abençoado. Não, ele está cheio de problemas psíquicos. Nós sabemos disso, que nós sentamos com ele, conversamos com ele, e ele está pedindo socorro. Eu tenho 4 angioplastias. 4. Os 4 médicos não cristãos que passaram por mim disseram: se você não parar, no máximo daqui a 2 anos você morre. Ou você para seu ministério, ou o ministério vai parar você. Eu não acreditei. Fui para o primeiro, fui para o segundo médico, fui para o terceiro médico, fui para o 4º médico. Todos eles falaram: daqui a 2 anos, se você não parar, você vai morrer. O seu emocional está completamente desequilibrado, sem estabilização. Você está produzindo energia, o seu cérebro está emitindo mensagem ao corpo para produzir energia, mesmo você estando parada. Mesmo você não necessitando, o corpo está produzindo energia, que é o colesterol. Aí eu fui no 5º médico. Esse era cristão, um coronel do exército, cardiologista. Falei, esse é o homem de Deus. Ele liderava uma igreja dentro do quartel. Aí eu fui lá com todo o meu histórico cardiológico, né? Aí cheguei para ele, mostrei, e eu disse para ele: olha, já pensou? Passei por 4 homens aí que não creem em Deus, e eles disseram que se eu não parar, daqui a 2 anos, eu vou morrer, né? O que você tem a me dizer? Ele disse para mim: quanto tempo ele disse que você vai viver? Falei, 2 anos. Não, se você não parar agora, daqui a 1 mês você está morto. Eu saí dali, já liguei para a diretoria e comuniquei a minha saída do ministério. Mas olha, as minhas mãos, as partes baixas, tudo com vitiligo. O corpo inteiro com vitiligo. Chega um momento na nossa vida que até festinha de 15 anos faz mal para nós. Entendeu? As famílias têm esse tipo de emoção, muitas vezes, uma vez na vida. Exemplo, a morte de um ente querido demora para acontecer. Pastor, acontece todo mês. Todo mês o pastor está chorando com uma família. Isso vai impregnando essas emoções no pastor. Vai criando toxinas dentro dele, que não são eliminadas com facilidade. Quantas vezes nós fazemos no mesmo dia, me ajuda aí, pastor Roberto, casamento, sepultamento e apresentação de criança. No mesmo dia. Eu tenho que chorar num velório, sorrir no casamento e ter a esperança de uma criança.
contrair. Exato. A pergunta é, como resolver o problema dos pastores ou líderes? Vamos colocar de forma geral, líder de mocidade, líder de senhoras, que trata também dessas coisas, não tem como escapar. Só com cada um fazendo a sua parte, sim ou não? Nós precisamos parar de pensar que culto é show. O pastor, o líder tem o direito de chegar aqui e dizer o seguinte: gente, alguém aqui quer pregar, hoje eu não estou pregar. Hoje eu não consigo pregar. E sentar. Não tem ninguém para pregar? Grupo de louvor, canta mais 2 hinos aí para nós então. Canta mais 2 hinos, louvamos ao Senhor. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, desde agora para todos vocês. Amém, amém. Boa semana a todos. Esse é o ambiente que a liderança precisa ter. Ambiente familiar. Ambiente sem guerra, sem metralhadora, sem faca, sem pistola. Culto não é show. O líder não é homem de ferro, não existe super líder, super crente. Todos nós pecamos, erramos, cansamos. Só tem um jeito de resolver essa questão. É cada um fazendo a sua parte. Não foi marcado aqui um café para as mães? Todas as mães precisam estar presentes. A honrar a líder que preparou tudo. Não é isso mesmo? O marido vai ter que ficar com as crianças em casa, vai ter que limpar a casa, é cada um ajudando o outro, para que seja leve o trabalho, não seja algo pesado. Você quer saber se é pesado ou não? Vem aqui na frente e começa a pregar. É fácil, Pedro, ficar aqui na frente? Olha, Pedro, mais de 30 anos pregando já, né? Cada vez que eu venho aqui, as pernas fazem assim, ó. Só depois de 10 minutos é que o trem aquece e a gente vai embora até o final. Mas nos primeiros 10 minutos a gente fica pedindo misericórdia. Por quê? Porque isso aqui é uma atividade de impacto, né? Emocionalmente é um impacto. Você tem que ter coragem, conteúdo e ousadia. 3 coisas que a gente não tem geralmente para enfrentar uma plateia. Então, se você quer saber o que é pregar, você precisa pregar aqui domingo à noite. Viu? Você vai ver o que é. Você está pregando e o camarada está dormindo no último banco. Aqui não tem isso, graças a Deus, né? É só lá no oeste do Paraná. Ele nunca lê a Bíblia em casa, mas quando eu estou pregando, ele está lendo a Bíblia na igreja. Entendeu o que quer dizer? E você pregar com a pessoa lendo a Bíblia, gente, é uma loucura. Ela está dizendo o seguinte, ó, o que você está falando não me interessa. O que vocês acham disso? Domingo após domingo ele fica assim, ó. Não acredito. Eu já li, o pastor tem esse poder, né, de fazer a leitura labial. Quantas vezes a pessoa disse, é você quem pensa assim. Ai, que gente, olha, francamente falando, teve momentos na minha mensagem que eu quis parar, e como eu sou crente em Cristo Jesus, dar nele um pontapé consagrado, um empurrão ungido, e uns tapas cheios de graça, para ver se ele se encaixa na obra de Deus, né? É duro. E quando a pessoa é contra você, aí que é pior. Aí é pior. Quando a guerra é declarada, ele só vem no culto. Ele vai errar agora. Era Fá, ele deu Mi. Ele não sabe tocar. Eu vou falar isso na próxima reunião. Não é? Não ensaiaram, tá vendo aí? Eu não falei que eles não estão nem aí com as coisas de Deus? Eles não ensaiaram, e ao invés de estar louvando o Senhor, ele está exigindo do grupo de louvor, né, uma qualidade, uma coisa excepcional, que muitas vezes necessita até horas e horas de ensaio, não 2 horas só aqui.
Como que é? Fala de novo. Ah, olha. É isso aí, Roberto. E com isso nós estamos dizendo o seguinte, que é difícil demais. Concorda comigo? É difícil demais, gente. É difícil. Esse homem da mídia aí não existe, tá? Essa apresentação que eles fazem na televisão, pregando, isso é show. Isso não existe no dia a dia. São homens que necessitam de misericórdia, viu? Com empurrões, com gritos, nós não vamos levar a obra de Deus avante. Não, não vamos conseguir fazer isso. Precisa do nosso meio, precisa ter a consciência em nosso meio que cada um de nós precisa fazer a sua parte. Os dons e o rebanho. Quando o rebanho se reúne para adorar o Altíssimo, para quem está assistindo o culto, o resumo da ópera é assim. São esses dons, geralmente música e ensino, vistos no púlpito, que edificam a igreja. Então é isso que nós estamos passando para os nossos membros, que os dons foram resumidos em 2, música e pregação. O membro do corpo sai com a sensação de dever cumprido por ter nos assistido fielmente a cada domingo, e eu chamo isso geração de domingos centristas. E sem a obrigação de fazer mais alguma coisa, porque tudo já foi feito lá na igreja templo. O rebanho aprende a valorizar 2 ou 3 dons ligados diretamente ao culto e não se deixa usufruir dos demais dons para transformar a comunidade em corpo vivo de Cristo naquela região. Grandes são os prejuízos quando uma comunidade não tem profecia, ministério, exortação, contribuição, presidência, misericórdia, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, operações de milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretar línguas. Olhe para mim. Nós precisamos entender, a nossa missão não é louvar. Essa musicalidade que entrou na década de 80, graças aos neopentecostais, não é bíblica. A nossa missão não é louvar a Deus, muito menos adorá-lo. A nossa missão é fazer conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Então não confunda missão com devoção. O louvar a Deus, o reconhecer o seu senhorio é devoção. É algo particular e privado meu. Mas a missão que foi dada a cada um de nós é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Se você quer saber se é verdade, responda essa pergunta. Deus precisa ou Deus merece todo louvor? Então Ele não precisa. Se nós não cantarmos aqui, não orarmos, Ele deixa de ser Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Então Ele não precisa, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor, porque Ele merece. Agora, vamos para o pecador. O pecador merece Deus? Não. Ele é pecador. Ele não merece Deus. Mas Ele precisa. Então, se eu não evangelizar o pecador, o que acontece com ele? Para onde ele vai? Você sabe o que é o inferno? Cadê o pastor da igreja? Pastor, não está aqui agora. Ou está lá em cima. Pastor Elton, nós temos um seminário, fazendo propaganda, ó, nós temos um seminário sobre inferno. Gente, é uma bênção, é capeta para tudo quanto é lado. Você tem que trazer esse seminário para cá, rapaz. O tema é o lado esquerdo de Deus. A gente só fala de capeta, fogo e cheiro de enxofre. É uma bênção. Só que não dá ninguém, não vem.
Você vai ter que... Isso é uma realidade. Marcamos, não veio ninguém para o seminário sobre o inferno. Mas a nossa teologia de inferno é muito fraca. A nossa teologia sobre diabo é muito fraca. Tem crente que ainda acredita que diabo tem chifre. Só os meus bodes lá. Como? E põe apelido, né? Tranca-rua, Zé Piloto, Zé Cabelo, sei lá o nome que dá. Encardido, sei lá o nome que dá, aquilo lá. A nossa teologia a respeito dessas coisas, ela é fraquíssima. E talvez porque ela é fraca, ou seja, na verdade nós nem queremos ouvir falar sobre o inferno, então nós não temos essa responsabilidade em evangelizar as pessoas para livrá-los da morte. Sim ou não? Viu o que está acontecendo no nosso meio? Então a nossa missão é pregar o evangelho. Todas as vezes que eu confino a igreja dentro de 4 paredes, a igreja está prisioneira da liturgia. Quais são as brigas na igreja hoje? Eu posso falar tranquilamente que eu vivo nesse meio, né? Briga na igreja por ar-condicionado, horário de culto, boa mensagem, bom louvor. Essas são as brigas na igreja. Espaço para confraternizações, são as brigas na igreja. Você não vê a igreja dividindo, porque um grupo quer evangelizar e o outro grupo não quer. Eu não encontrei ainda. Você não vê esse tipo de briga na igreja. Nossa briga é toda por causa do templo. Então, segura lá o que eu vou dizer, ó. O maior pacto satânico que uma igreja faz é ficar prisioneira do templo. Se a única coisa que uma igreja faz é culto, ela já está prisioneira do diabo. Não existe felicidade mais satânica do que essa, de pegar os crentes e empacotar dentro dos templos a cada domingo. Não existe. A alegria dele é quando ele passa e vê as igrejas cheias. Falamos sexta-feira aqui, que quando você sai à noite aí, você vê pessoas evangelizando. Mas evangelizando. No universo de Curitiba, quantos crentes tem em Curitiba? Você vê, no máximo, 5, 7 pessoas fazendo um trabalho social nas madrugadas. Mas quantos membros nós temos em Curitiba? Em outras palavras, sabe como está hoje a rotina? A rotina é mais ou menos assim, ó. Trabalho, casa, casa, trabalho. Final de semana, igreja, igreja, casa, casa, trabalho. Então, o diabo está nos derrubando de uma área que nós não pensávamos. A área a busca pelo dinheiro, o cansaço físico e o sucesso social. Coisas boas, dinheiro é bom, bom. Trabalho é bom. Sucesso é bom. Desde que isso não esteja à frente do reino de Deus. O reino de Deus sempre em primeiro lugar. Mas nós estamos cansados. Nós trabalhamos tanto durante a semana que quando chega domingo nós estamos doidos para acabar o culto para ir embora para casa. E é uma realidade. E isso não é pecado, isso é uma realidade. Só que em contrapartida vem a pergunta: e quando é que o crente sai para cumprir a sua missão? Todo o vigor que a igreja precisa para agradar a Deus não vem de marketing religioso, dinheiro, luxo e templo estrategicamente construído. O que de fato fortalece e traz saúde ao corpo-templo é o pleno exercício dos dons espirituais. Se o tempo, a geografia e o contexto forem desfavoráveis à igreja, se ela está equipada com os dons espirituais, ela cresce. Pode estar na pior rua de Curitiba. Pode estar no final da rua, a última casa. Se ela está equipada com os dons espirituais, ela cresce. Agora, ela pode estar na principal avenida da cidade, toda equipada com aparelhagem, pode ter o melhor som, o melhor pregador, o melhor cantor.
mas ela não cresce. Ela não cresce. Ela não é igreja. Ela pode inchar, mas ela não é igreja. A gente chama igreja rodoviária. Sempre cheia, mas com pessoas estranhas do nosso lado. Sem nenhum tipo de comunhão. É a sina das igrejas grandes. Assim como tem a sina das igrejas pequenas também. Nossa tarefa é levar cada crente a se beneficiar de sua natureza espiritual. Você tem uma natureza espiritual, desenvolva ela na presença de Deus. Somos o templo do Espírito Santo, isso significa o Espírito mora em nós, manifesta em nós e fala através de nós. Um crente que não conhece o seu dom ou não o exerceu ainda, permanece no fundo das águas batismais, ainda está sepultado, necessita ressuscitar urgentemente. O espaço do púlpito é pequeno demais para abrigar todos os dons espirituais. Quais são os dons dessa igreja? Geralmente é olhar para o púlpito. Você olha o púlpito, você vê os dons. Então, hoje, esse espaço aqui, ele é altamente seletivo. Eu pergunto a vocês, quando é que um membro que se converteu, ele chega no púlpito? Vamos lá, vocês têm experiência de igreja, são 50 anos. Quando é que um novo convertido consegue chegar no púlpito? Ou para cantar, ou para pregar, ou para dirigir? Quanto tempo ele levaria? Ou ele leva? Vamos devagar? No mínimo, Pedro. No mínimo 5 anos ele leva para chegar ali. Então, esse espaço de tempo dele lá para cá, tem a seguinte informação: dom é aquilo que está acontecendo no púlpito. Se aparece alguém que sabe cantar ou tocar, ele diz, eu tenho o dom logo. Ao invés de ele dizer, eu quero servir Deus na outra área, porque já está todo mundo tocando, ele diz, não, eu quero chegar lá. Se ele fala bem ou prega bem, diz, eu quero ser o pregador. Então, o que aconteceu? A igreja brasileira está afunilando todo mundo para esses 2 dons. Pregação ou música. E o novo convertido, o pior de tudo isso, ele tem uma lavagem cerebral. Ele aprende que homens de Deus é aqueles que ocupam o púlpito. É verdade isso? Algumas igrejas dão um título que pesa aos músicos, chamam eles de levita. Aí quebra tudo, né? Quebra tudo, porque você tem ali adolescente de 15, 18 anos, não é? Que se masturba em casa, não é? E chega aqui, o pastor está falando sobre santificação, e ele tem que tocar, e ele levita, e ele entra em trabalho de parto, em cima do púlpito, coitadinho, né? 18 anos, 15 anos, é isso aí. Quer dizer, nós estamos dando uma carga pesada para os nossos jovens e músicos, que não merecem. Músico não é levita, não existe mais, acabou os levitas. Todos são sacerdotes reais. Quem canta, quem não canta, quem prega, quem não prega. Todos nós somos sacerdotes reais. Cada um de nós somos responsáveis pela obra de Deus. E precisamos santificar a nossa vida, independente de subir ao púlpito. Independente disso, eu preciso santificar minha vida. Não é porque eu participo da igreja que eu tenho que santificar minha vida. Não é nada disso. É porque o meu Deus é santo. É isso que você queria falar. É verdade. O grande mal, pastor, exatamente é esse que eu estou tentando mostrar aqui. Há um leque de opções espirituais, mas o novo convertido, ou quem vem de outra igreja, vai aprender que tudo é pregar e cantar. É isso que eles estão aprendendo. Então, se ele não fala bem, ou se ele não canta bem, qual a conclusão que ele chega? Meu dom é intercessão. Meu dom é intercessão. É logo que ele pensa. Por quê? Porque é algo caladinho, ficadinho, paradinho, escondidinho. Quando é o dom de interceder mesmo, é uma bênção. Mas a maioria fica caladinha ali, passa ano, sai ano, a mesma
novelinha dele. Por quê? Ele é errado? Não, errado somos nós, que estamos apresentando ao público, aos crentes, que tudo que Deus faz é pregando e cantando. Isso não é verdade. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Aliás, 4 exemplos do que é dom espiritual. Primeiro, uma irmãzinha, 75 anos aproximadamente. Uma mulher de Deus, coquinho na cabeça, Assembleia de Deus, acho lindo aquelas irmãs de coquinho, gordinha, né? E quando ela anda, é linda, parece assim uma patinha, né? Eu adoro, mas eu gosto de ficar perto dessas irmãs. E aí, depois de uma mensagem mais ou menos igual a essa, ela disse: qual é o meu dom, Senhor? Eu já tenho 75 anos, o que eu vou fazer? Aí, o que ela fez? Abre um espaço agora. Onde foi que eu a conheci? Eu estava pregando no congresso, e o pastor disse assim: está vendo aquela irmãzinha? Essa irmã. Está vendo aquela irmãzinha ali no coral? Estou vendo. Está vendo esses 2 pastores aqui do lado? Sim, ela ganhou para Jesus. Você viu os diáconos tirando a oferta? 3 deles, foi ela que ganhou para Jesus. O pastor me disse isso. Fora os membros que estão aqui espalhados, que ela ganhou para Jesus. Aí, fecha agora o parênteses, tá? Essa irmã, depois de um ensino, ela disse: qual é o meu dom? A única coisa que ela sabia fazer era cozinhar. Só isso ela sabia fazer. E ela orou e disse assim: Senhor, me dê uma fórmula. Ó, me dê uma receita do céu. E eu quero preparar um bolo para os vizinhos meus que estão fazendo aniversário. Então, sabe o que ela faz? Ela descobriu a data de aniversário de todos os vizinhos da rua onde ela mora. Na virada da noite, meia-noite, sai a anciã de casa com aquele bolo e canta parabéns na casa da pessoa. Gente, o impacto de uma anciã à meia-noite chegar na frente da casa de uma pessoa cantando parabéns sozinha, com um bolo na mão que é uma delícia. Ela disse que não dá receita para ninguém, foi Deus quem deu para ela. Que quando as pessoas começam a comer o bolo, eles pensam que é farinha misturada ali, mas não é, o negócio é de Deus, é pão do céu. Eles são impactados com a presença dela. E sabe o que ela fala? Meu filho, eu não tenho ouro nem prata para comprar um presente para você, mas eu posso fazer uma oração por você. Eles não têm como dizer não. Eles se desarmam na presença dela, e aí ela ora. Muitas vezes as pessoas ficam endemoniadas. E ela traz todo esse pessoal para a igreja. Vocês perceberam o dom dela? Como é bonito quando a gente sai do ambiente de culto, como o leque, ele aumenta em relação aos dons espirituais. Olha, eu, em Altamira, no Pará, pastor Daniel Matos, estou sentado na beira do rio Xingu, comendo um tucunaré na brasa. De repente eu escuto Cid Moreira. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E eu olhei assim, Cid Moreira aqui em Altamira? Aí o pastor Daniel disse: não, pastor, dá uma olhadinha ali. Sabe o que era? Era um pipoqueiro da igreja. O irmão era da igreja do Daniel. E na frente do carrinho de pipoca, ele tinha uma caixa de som. E com um toca-CD, naquela época era toca, como era CD que falava? Era toca-fita. Ele não sabe falar, ele não tem escolaridade, mas ele coloca o Cid Moreira para falar. E são grandes o número de pessoas que frequentam a igreja do pastor Daniel, que foram alcançadas com o Cid Moreira. O que vocês acharam? Um carrinho de pipoca. Olha esse exemplo aqui. Estou em Feira de Santana, uma segunda-feira. Fui pregar na Assembleia de Deus. 7 dias. Uma benção o trabalho. Na segunda-feira saí com um pastor em Feira de Santana para conhecer a parte mais de feira livre que há muito no sertão. Eu fui conhecer mais de perto. Fui lá tomar suco de cacau. Suco de cacau. Muito gostoso. E aí eu estou andando na rua e eu escuto assim atrás de mim, ó. Ei, bonitinha.
Jesus te ama. Pss, 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 pss. Falei, que é isso, rapaz? Isso é o fim do mundo. Aí, de repente, ei, você, coisa linda, ei, pss, pss, coisa linda, olha aqui, Jesus te ama. Eu falei, não, só faltava essa. Um crente cantando a mulherada e dizendo que Jesus ama. E aí eu voltei-me para trás e olhei, o que eu vi? Um homem, sem o braço esquerdo e sem as duas pernas, numa bicicleta aclopada, preparada para ele. E com essa mão, ele dirigia a bicicleta. Atrás da bicicleta, cheia de Bíblia e versículos bíblicos e folhetas. Então ele falava assim, ei, coisa linda. Ela olhava para ele, ele tirava a Bíblia, está aqui, ó, Jesus te ama. E eu preguei 7 dias naquela igreja. E eu saí envergonhado, porque eu não fiz nada. O que aquele rapaz estava fazendo era mais do que eu fazia. Olha, quando eu chegar no céu, Jesus não vai perguntar quantas mensagens eu preguei na terra. Aliás, essa é uma reclamação minha, que eu já prego há muitos anos e ele nunca falou nada. Agora, quando eu chegar no céu, com certeza ele vai me perguntar, Wilson, identifique as almas que você ganhou para mim. Se você chegar no céu agora, quantas almas você vai poder abraçar que foi você que levou a Cristo? Litúrgicos e religiosos não entrarão no reino de Deus. Batistas independentes não entrarão no reino de Deus. Nem assembleanos, nem presbiterianos. Só quem tem compromisso com Deus é quem entrará no reino de Deus. O que vocês acham disso? Percebeu o que eu estou tentando mostrar? Que quando você sai do ambiente de culto, há um leque de opções para o Espírito Santo te usar. Que não depende de assembleia. Depende de assembleia? Depende de aprovação de pastor isso aí? Depende. Só depende de uma coisa. Desculpa a minha sinceridade. Vergonha na cara. Só isso. Por último, nos meus primeiros anos de fé cristã, eu pegava o trem em Campinas e descia lá na Estação da Luz. E em cada vagão do trem, nós íamos pregando o Evangelho. Eu e meu primo Edson. Num vagão, eu dirigia, ele pregava. No outro vagão, ele pregava e eu dirigia. E nós íamos até São Paulo assim, pregando o Evangelho. Naquela época podia pregar, hoje já não pode mais. Naquela época podia. E nós íamos para um culto chamado Culto da Porteira. O culto da Porteira era onde o trem passava e aí descia o stop ali, a cancela, chamava Culto da Porteira. E uma multidão se formava. Então a gente corria com um púlpito móvel, Pedro, de madeira, e a gente colocava no meio da multidão, e a gente... Agora, ele se vestia como eu estou aqui agora. A multidão, sabendo que o Zé do MAP ia chegar, começava a fazer um círculo em frente ao MAP, antigo MAP, nem existe mais, eu acho. Né? Não estou fazendo propaganda enganosa, não. Acho que não existe mesmo. Mas em frente ao MAP, o Zé do MAP chegava. Gente do céu, segura que o trem era bom. Olha, eu já participei de congresso de pastores, de impactante, mas não como aqueles cultos do Zé do MAP. Zé do MAP pegava a Bíblia dele e pregava o Evangelho, e todos nós ficávamos assim, comendo aquela mensagem, intercedendo por ele, e aí a hora que ele fazia o apelo,
me ajude a orar para esse povo. Aí nós sapecava, sai capeta, e assim enfiava no meio da multidão, e nós, aquela turma de jovem, né, e expulsando o demônio, e assim, pegando o nome da pessoa para encaminhar para uma igreja, e quando a gente olhava do nosso lado, da mesma forma que o Zé do MAP chegava, sem ninguém saber de onde ele vinha, ele ia embora. Nós nunca soubemos quem é o Zé do MAP. Ele chama Zé porque não se sabe o nome dele. E eu aprendi uma grande lição com o Zé do MAP. Quem tem o dom de pregar não precisa de um púlpito. O púlpito de quem prega é o mundo. Zé do MAP nunca apareceu na mídia. Provavelmente hoje já deve ter falecido. Ele devia ter uns 30 anos, e eu tinha meus 18 anos de idade. Zé do MAP, ninguém o conhecia. Quem quer servir a Deus não precisa de um púlpito. Não precisa de um título. Precisa apenas ter comunhão com Ele. Quando nós saímos do ambiente de culto, o leque de opção para Deus nos usar é infinito. Mas quando nós convergimos tudo para o culto, nós selecionamos demais e deixamos de fora muitas pessoas boas que poderiam ser usadas por Deus para a glória de Deus. A palavra é: abra o leque de opções dessa comunidade. Abra o leque de opções. Permita que mais irmãos entrem na batalha. Não feche a visão de Deus. Nós não fomos chamados para ir por todo mundo e fazer culto. Não foi essa a nossa missão. Nossa missão é falar de Jesus. Não sei. Como que é? É o meu secular. É o sagrado. E naturalmente, Vai fazer o quê, né? Vai ficar só com o secular? Isso, corretíssimo, corretíssimo. E olha, eu vou dizer mais: quem está fazendo uma obra para Deus lá fora, ele não necessita aqui de showman. Qualquer palavra que se diga aqui, ele se alimenta, porque ele precisa dessa palavra para entregar lá fora. Ninguém pede para ele cantar, ele louva a Deus porque ele sabe que precisa ter comunhão com Deus. Ninguém pede para ele ficar prestando atenção na mensagem. Ninguém fala isso com ele, porque ele sabe que ele precisa prestar atenção na mensagem, porque segunda-feira ele tem o combate no ministério dele lá fora. Então o culto é diferente quando uma comunidade exerce, cada um deles, o seu dom espiritual. Não sei com certeza se o ministério pastoral se resume em pregar e dirigir culto, mas não tenho dúvidas que o pastor necessita plantar e descobrir os dons espirituais com urgência. Por quê? Vocês viram aí o desenho? O primeiro desenho quer dizer o quê? Em termos de carga. O primeiro desenho à sua esquerda. O que está acontecendo ali em termos de uma igreja? Quantos estão sustentando quantos? Qual é a média nas igrejas que trabalham mesmo? De 7 a 10%. E os outros? Estão sustentados por 7 a 10%. Esse pessoal
pouco que sustenta muitos, meu Senhor amado, são sempre eles. São sempre eles. Esse pessoal não vai aguentar muito tempo dessa forma. Então, qual é o grande desafio nosso? É a figurinha do lado direito. Percebeu ali? Quem é ali o bico da pirâmide? São os novos convertidos, ó, e os fracos na fé, que são sustentados por 90%. Olha, querido, um ambiente sustentado por 90% tem uma coisa extraordinária, ó, eles brincam mais, sorriem mais, se descontraem mais. Mas uma comunidade onde somente 10% trabalha, eles se desgastam mais, cansam mais e se envolvem mais com a mecânica da situação da comunidade. Precisamos, nosso grande desafio é reverter essa pirâmide primeira e passar para a segunda pirâmide. Ou seja, muitos sustentando poucos e não o contrário. Vamos pular a obra missionária e vamos falar sobre, por causa do nosso tempo, os dons e a glossolária, pelo fato que nós anunciamos ela. Lá no ponto 9. Achou? Legal. Isso. Ok, vamos lá. Pulamos aí 2 pontos, não foi? O dom de línguas está presente em quase todo o livro de Atos dos Apóstolos, na Epístola aos Coríntios e em quase todos os avivamentos da história da igreja. E coloquei aí a Rua Azusa em 1906. Estava presente os dons de línguas. Apesar das muitas opiniões e controvérsias nas interpretações da aplicabilidade para os nossos dias, precisamos caminhar com cuidado mais avante em direção a essa bênção poderosa que pode transformar a nossa vida e a comunidade onde nós servimos. Consideremos, é um dom que deve ser praticado na privacidade, mas se for em público, somente se houver intérpretes. Sim ou não? O falar em línguas, a glossolalia, a orientação paulina é o seguinte: está no culto, alguém começa a falar em línguas, mas não tem quem interprete, qual a recomendação de Paulo? Que ele se cale. Então, ó, uma informação aqui nas entrelinhas. Quando uma pessoa está sendo usada em línguas ou em profecia, ela não está fora de si. Ok? Nós não acreditamos em transe espiritual. Aliás, nós até acreditamos, mas não que Deus faça isso. Deus não nos torna acéfalos, sem cabeça, no momento que Ele está nos usando. Nós somos conscientes do que está acontecendo. Apóstolo Paulo diz: você começa a falar em línguas, percebe, não tem ninguém interpretando, opa, tem uma coisa errada aqui, eu vou me calar. Quer dizer, a pessoa que está em glossolalia, falando em línguas, ela está consciente do que está acontecendo ao seu redor. Eu estava lá. Eu lembro. É isso mesmo. O que ela falou? A tia? É claro. É porque é língua estranha, é glossolalia. É exatamente isso aí, né? Mas a pessoa que está sendo usada por Deus, ela está consciente do que está acontecendo. Ela está plenamente com ela sabe que não está entendendo nada, mas ela está consciente. Então olha aí, ó. Porém, olha a ênfase do apóstolo Paulo: não proibais o falar em línguas. Isso aqui é uma orientação para a igreja. Olha, a igreja em Corinto ela é problemática, o culto era uma bagunça, mas mesmo Paulo tendo consciência que o culto era uma bagunça, ele disse: não proibais o falar em línguas. Por que será, pastor Roberto?
Pode ser, pode ser. Exatamente. Sim. Exatamente. Ou seja, a ordem precisa ser mantida, mas em função da ordem nós não podemos acabar com as línguas. Entendeu? E hoje a ênfase é na ordem, não é na língua. E para mim é o contrário, a ênfase é a língua. A ordem vem permitir que ela seja praticada no meio do corpo de Cristo. Ainda é Paulo quem diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Quem não acredita nos dons espirituais vai dizer que essa língua é a xenoglóssia, né? Não vamos falar alguma coisa sobre xenoglóssia aqui. Mas é isso aí, ele fala que ele falava mais língua. Acredito que Paulo não disse que falava em línguas mais do que eles, no sentido de diversidade, mas na quantidade de tempo que investia nessa prática. Essa é a minha interpretação. Grifem aí, coloca a interpretação do pastor Wilson. É a minha interpretação. Quando ele disse: eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vocês todos, ele não estava falando na diversidade de línguas que ele falava, mas no tempo que ele passava falando em línguas estranhas. Essa é a minha exegese. Se ele, judeu, apóstolo, teólogo e filósofo, puxa, isso os nossos teólogos têm que ver, né? Porque se ele, Paulo, judeu, apóstolo, teólogo e filósofo, buscou no falar em línguas um caminho para a edificação pessoal, o que dizer de nós? Por que os nossos doutores não falam em línguas? Por que os nossos mestres não falam em línguas? Quem é maior do que Paulo? Fala para mim. Onde as doutrinas do Novo Testamento foram confeccionadas pela sua mente, principalmente a carta aos Romanos, que é de difícil interpretação, não é qualquer um que sabe ler aos Romanos, nós sabemos disso na prática. No entanto, ele, teólogo, filósofo, pensador, judeu, religioso, ele não deixou de falar em línguas. Há uma razão forte para isso, que nós não nos embriagamos com o problema de Corinto e esquecemos de tentar responder essa pergunta. Então, alguns pressupostos para a prática da glossolalia. Em primeiro lugar, esse dom agrega valores. Para ele ser executado, deve haver ordem e se associa a outro dom chamado dom de interpretação de línguas. Então, olha que interessante, o dom de línguas, ele agrega valores. Primeiro, ele tem que ter ordem para ele ser praticada. Se ele vai falar em línguas e vai atrapalhar a mensagem do pregador, isso é desordem, sim ou não? O pastor está falando, ele começa a falar em línguas estranhas, isso é desordem. Apóstolo Paulo fala o seguinte, todos podem profetizar, um após o outro, isso é ordem, né? Agora, esse dom de falar em línguas, ele agrega valores. Tem que ter ao lado, se for em público, alguém que interprete a língua. Vê o que está acontecendo com esse dom. Talvez é por isso que Paulo diz que falava mais em línguas, porque ele exige a presença da ordem, e precisa de mais dons se aproxime dele para ele se fortalecer. Esse dom é importante para o apóstolo Paulo. Segundo, a meu ver, é um dom que renova quem está por perto e busca a edificação do rebanho. Segundo, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Tão importante nos dias de hoje, quando as lutas nos roubam as palavras certas para orarmos a Deus. Entendeu o que está acontecendo aqui? Aí em 1 Coríntios 14, apóstolo Paulo está dizendo, quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que você acha disso? Você não acha que nós estamos perdendo uma oportunidade boa de nos renovar na presença de Deus? Entendeu, Pedro? Como nós só oramos em português, nosso cérebro precisa procurar a oração correta, toda coordenada, gramaticalmente coordenada. Mas a oração no Espírito, aqui no falar em línguas,
Parece que é uma expressão da alma, e a alma não precisa de verbo, não precisa verbalizar. A alma, olha para mim aqui, ó. Melhor oração não é em palavras, é a oração da alma. A oração da alma não tem palavras. Você não precisa dizer para Deus que o teu esposo está te fazendo sofrer. Quando você começar a falar com Deus, pensar a respeito do teu esposo, Deus está entendendo tudo o que você está falando, mesmo sem usar a palavra. Sim ou não? Então nós precisamos confiar que Deus sabe a respeito dos nossos sentimentos. E eu vou dizer mais, hein? Eu não tenho como provar isso que eu vou dizer agora, tá? Deus não ouve palavras, Deus lê sentimentos. É por isso que muitas orações não são respondidas, porque não há sentimento. Não há sentimento. Você está orando por uma pessoa, mas você não está nem aí com a pessoa, entendeu o que quer dizer? Talvez, pensamento meu, ok? Quando você está passando por lutas, e você não encontra a palavra certa, você está em um sufoco, por que não falar em línguas estranhas? Conheço muitos pastores que quando chegam em casa, tomam um banho, eles dizem para mim: pastor Wilson, eu sento na minha cadeira e eu falo em línguas estranhas. Achei lindo isso, porque nós não temos essa prática. Para nós a glossolalia é algo muito público, né? Mas não. O apóstolo Paulo diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Percebeu a importância da glossolalia? Por isso que eu coloquei como um tema separado. Continuando, ó. Terceiro. Aquele que fala em línguas fala de mistério, segundo o versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Ó, quem fala em línguas fala de mistério. Que mistérios são esses? Ou quais mistérios são esses? Imagine o quanto a igreja seria abençoada e tempo poupado, e quantas decisões corretas se tivesse línguas estranhas em nosso meio. Entendeu o que o apóstolo Paulo fala? Que ele fala de mistérios. Vem cá, para que Deus está falando de mistérios se eu não entendo o que eu estou falando? Então, na verdade, é o seguinte: a glossolalia é apenas um instrumento para Deus falar ao coração da própria pessoa. Imagine se nós falássemos mais em línguas estranhas, quantos mistérios seriam decifrados a respeito da nossa própria vida e a vida da comunidade. Vocês estão percebendo que falta em nós aquela confiança no dom espiritual? Você prefere orar em português, sem dom, do que orar em dom ou com um dom espiritual? Apóstolo Paulo diz exatamente isso, que quem fala em línguas fala em mistérios. Quais mistérios são esses? Não sei. Nós só vamos saber se nós começarmos a confiar nos dons espirituais. Há uma tendência nossa de nós sermos racionais. Tudo hoje é razão, sim ou não? Tudo hoje é razão, tudo precisa provar. Mas quando nós trabalhamos com Deus, não é bem desse jeito. Nós temos que acreditar no sobrenatural. E o dom de falar em línguas, a glossolalia, é um caminho, é um instrumento de Deus para a nossa edificação. Quarto, a língua estranha, gostaria que vocês grifassem isso, ó. A língua estranha trabalha com a língua. A boca fala daquilo que está cheio o coração. O dom de línguas trabalha exatamente no órgão que mais trabalho nos dá. Percebeu onde eu quero chegar? Qual o problema nosso? É aqui, ó. Essa serpente. Entendeu? O nosso problema é a língua. Você viu como ele está chato hoje? Aí a serpente começa. Eu já percebi. A serpentinha, ela fica ali dentro da boca, não, né? Nossa, que mulher chata. Não é assim? A serpentinha fica ali dentro da boca da gente. Tiago disse o quê? Se a gente frear a língua, freia todo o corpo.
Se dominarmos a nossa língua, dominamos tudo. E veja aonde o dom se aloja. A glossolalia está presente na língua nossa. Então, de uma certa forma, a glossolalia vem para santificar aquilo que eu falo. Olha, Roberto, isso dá pano para manga, não dá? Dá pano para manga. Como? Isso, pesquisa mesmo. É uma área que eu falei que a gente não tem intimidade ainda com os dons espirituais. Merece todo o empenho, toda a dedicação. Porque ele trabalha no órgão que mais trabalho nos dá. Com a língua nós proferimos mentiras, desejamos o mal. O que mais? Me ajuda aí. Discórdias, pornofonias, palavrões, né? Muitas pornofonias. Sim, claro. A mente é o centro de tudo. É apenas um instrumento pedagógico, né? Exatamente. A ação do Espírito na minha vida controla aquilo que eu penso. A língua é apenas uma reação de tudo isso aí, né? O próprio coração também é simbólico, é isso aí. Mas veja onde a glossolalia trabalha. Na língua. No objeto de se falar. Objeto fonético. Onde eu mantenho toda a comunicação. Se a minha mente está controlada pelo Espírito, a boca só fala aquilo que serve para edificação. Li algo dizendo o seguinte: se você não tem nada de bom para falar a respeito de uma pessoa, não diga nada. Não é isso? Não diga nada. Imagine quanto seríamos edificados se tivéssemos o dom que controlasse o que falamos. E se a língua é santificada pelo Espírito, qual seria o reflexo disso em meu corpo? E se para falar eu preciso pensar, processar, olha aí, Roberto, você falou. Ó. E se para falar eu preciso processar, pensar, imagine na profundidade de ideias e imagem que o crente produziria vindos do céu. Imagine como ele colocaria as palavras se a mente dele fosse controlada pelo Espírito. Usufruamos do dom de línguas porque os dias são maus. Quinto e última colocação: o falar em línguas leva as pessoas a falarem muito. Esta é a chancela das comunidades carismáticas e pentecostais: evangelizar muito, testemunhar muito e clamar muito. Olha aí. Eu acredito que esse dom leva o crente a testemunhar mais de sua fé, interferindo no crescimento numérico das comunidades. Para muitos pentecostais, línguas e curas têm sido recurso para grandes finalidades, como um moderno líder pentecostal colocou. Olha o que ele disse: apesar de todas as contradições, os pentecostais não gastam todo o seu tempo falando em línguas. Eles têm insistentemente tentado trazer pessoas a Cristo. Forte isso, não é? Você percebeu como são as igrejas pentecostais? Eles falam demais. Como é que os batistas fazem para abrir uma igreja? Vai lá, aluga um salão, não é assim mais ou menos? E coloca alguém para dirigir. Como é que um pentecostal histórico abre uma igreja? Primeiro que ele não abre uma igreja. Ele começa falando na casa dele. Depois ele fala para os vizinhos dele. E ali se torna um ponto de pregação. Um ponto de pregação. Se tiver mais gente aceitando Jesus ali, eles começam a se reunir na casa dessa pessoa que iniciou o trabalho. Em 2 anos ali vira um templo. O dom de línguas trabalha para as pessoas falarem mais de Cristo. Se vocês querem saber para mim quais são os mistérios que a língua estranha fala, a meu ver, não é mistério, né? É o falar de Cristo para as pessoas. A facilidade que os pentecostais que falam em línguas falam de Jesus. Eles falam muito de Jesus, até incomoda nas empresas, nas escolas. Então a língua estranha, ela trabalha exatamente nessa área que é tão importante para nós.
Diferente entre a xenoglóssia, que falar é uma língua estranha, que é um fenômeno que leva uma pessoa a falar uma língua que nunca estudou. A glossolalia, a glossa, língua, que é falar em línguas inexistentes em toda e qualquer cultura produzida por um estado de espiritual. Há 2000 anos, Paulo escreveu dizendo que preferia 2 palavras conhecidas do que 1000 desconhecidas, se referindo a línguas e profecias. Será que o inverso não seria necessário hoje? Entendeu? Paulo disse que ele preferia falar palavras conhecidas do que a glossolalia. Mas será que o nosso tempo agora não é o contrário? Será que não é preferível nós começarmos a falar mais línguas e menos em português? Para que a renovação espiritual comece em mim, não no meu grupo. No grupo parece que a gente fica refém de programações. Mas quando é em mim, é um encontro pessoal com Cristo, renovando a minha alma. É eu quem preciso ser avivado, não um grupo, é eu. Será que hoje o inverso não seria necessário? Essa escassez espiritual não está interferindo até mesmo nos diálogos, no próprio vernáculo? Estamos falando menos, já perceberam isso? Quantas pessoas você fala na igreja domingo? Quantas boas conversas você tem no domingo? Vamos pensar o seguinte, para terminar, ó. Durante a semana, Elton, você tem todo tipo de diálogo com o mundo, trabalhista, político, enfim, todo esse assunto que está em pauta. E muitas vezes os crentes não têm uma mensagem que edifica. Aí ele vem domingo para cá, e aqui também ele chega faltando 5 minutos para o culto começar. E ele sai 5 minutos depois que o culto terminou. Pergunta, quando é que ele vai ser edificado na comunidade? Quer dizer, o diálogo dele é todo secularizado. Ele não tem diálogo que edifique a sua alma. A vida dele está pautada muito próxima ao mundo. E vir na igreja é como, sabe, você está morrendo afogado lá embaixo e vem na superfície, respira para não morrer e volta a mergulhar de novo. Eu acredito que Cristo não nos salvou para isso. Essa comunidade aqui tem braços amorosos. Amém? Aqui tem homens e mulheres de Deus. Eu diria para vocês, invista mais tempo com esses homens. Converse mais com os anciãos. Investe sua vida junto a um casal equilibrado, uma família equilibrada. Fique mais perto do pastor da igreja, do líder da igreja. Ande mais perto de pessoas que você acredita que são pessoas equilibradas. Edifique mais a sua vida, porque você vai viver maior parte do seu tempo lá no mundo ouvindo coisas que não edificam a sua alma. Na hora que você precisar sacar uma resposta, um conteúdo de Deus, vai faltar. E aí que acontece? O que acontece nas igrejas? Nós estamos partindo para as discussões usando instrumento secular. Que há dificuldades no meio do rebanho, isso é normal. O apóstolo Paulo viveu isso no ministério dele. Igrejas partiram no meio. A igreja de Corinto mesmo não gostaria nunca de ser pastor lá. A bagunça a igreja. Porém, para resolver isso, a igreja precisa ser espiritual. Não usar instrumentos secularizados, mas usar instrumento de Deus para resolver suas questões. Quais são os instrumentos seculares para resolver uma questão? A palavra está com você. Como? Secular. Como é que o mundo resolve suas questões? Não, se fosse psicólogo estava bom. Aumento do volume da voz. Ele aumenta gritando. Que mais? Discussões intermináveis. Me ajuda aqui. Ofensas 1000 no outro. É assim que o mundo resolve. Chantagens, mentiras,
Como? Julgando, chamar para o tapa, né? Já chama para o tapa, já chama para a apelação, quer brigar. Não é assim que o mundo? E como nós, na igreja, resolvemos nossos problemas? Qualquer semelhança é mera coincidência. Nós temos que resolver nossas questões, amém? Não vai jogar sujeira debaixo do pano, concorda comigo? Mas precisa ofender o outro? Precisa gritar? Ofender? Mentir? Olhe para mim. Nós precisamos dar risada a mais dos nossos erros. A vida passa muito rápido, gente. Não vale a pena. Nós estamos brigando por uma coisa que Deus não está brigando. Divirtam-se mais com os erros de vocês. Tire sarro do outro. E aí, pastor? Mudou a festa, não deu certo, né? Ih, olha a cara do senhor. Ele tem que dar risada junto com o irmão. É assim que se resolve as questões, né? O João líder da mocidade aí, não deu certo, não foi? Ih, eu falei para você que não ia dar certo, tá vendo aí? Vamos partir, vamos continuar, vamos trabalhar. É assim que se resolve as coisas na igreja. É assim que se resolve as coisas na igreja. É sorrindo mais amável, mais fraternal, porque isso aqui não é um negócio, não é um show, não é uma empresa. Isso aqui chama corpo de Cristo. Se qualquer instrumento do mundo tentar resolver os problemas internos da igreja, racha a igreja, quebra a igreja. Os problemas precisam ser resolvidos, mas com instrumentalidades de Deus. Que eu apelo aqui para os dons espirituais. Sabe que nós estamos precisando nas nossas igrejas? Dom de apaziguamento. Dom de misericórdia. Outro dom importante, da sabedoria. Muitas vezes nós não sabemos como resolver aquela questão. E nós precisamos desse dom no nosso meio para resolver as questões internas. Precisa de pessoas voltadas para essa área, que enxerga melhor uma saída e dar a sua opinião certeira. Amém? Vamos nos ver no céu ou não? Deus abençoe e vos guarde, viu? Como eu disse na primeira vez, guarda tudo isso, remoa, tá? Pegue o que é de Deus, o que é do homem tira, o que é bíblico pratique, é isso? Com o único objetivo, que o nome de Jesus seja glorificado. Pastor Pedro, irmão Pedro.